Olá, você já parou para pensar que talvez a sua empresa até dê lucro, mas você está matando o negócio, tirando dinheiro do jeito errado? Não é o lucro ou a falta dele que quebra a empresa, é a forma como o dono mexe nele. Neste segundo episódio de gestão de custos, nós vamos montar um DRE gerencial bem simples, entender o fluxo de caixa projetado e falar sem rodeio sobre como distribuir lucro e como remunerar o sócio de forma saudável. Nós continuamos com as referências que nos inspiram de Peter Drucker, quando ele nos fala da necessidade de medir o desempenho por áreas e pensar em decisões de hoje para resultados de amanhã. E Michael Gerber, um mito do empreendedor, quando ele nos mostra a importância de tratar a empresa como um protótipo saudável, não como um caixa eletrônico do dono em que você vai lá e saca a hora que quer. Vamos direto ao ponto. DRE gerencial é o seu raio-x. Parece um bicho de 7 cabeças, mas a ideia é simples. É um relatório que mostra do faturamento até o lucro tudo que entrou e tudo que saiu. Em linguagem simples, uma demonstração de resultado do exercício pode ser resumida mais ou menos assim. Primeiro, a receita bruta, tudo o que você faturou. Logo abaixo, as deduções, que são os impostos sobre faturamento ou descontos comerciais que você possa dar. Isso você tem uma primeira linha que é a receita líquida, ou seja, a receita que realmente você vai contar abatendo estas deduções. Depois disso, você precisa tirar todos os custos diretos. Lembra que nós falamos no episódio anterior? Aqueles que estão ligados à entrega para o seu produto ou o seu serviço que você necessita para entregá-los. Quando você tira os custos diretos, você tem o lucro bruto ou a margem bruta. E aí você então segue analisando as suas despesas operacionais. Despesas com administração, comercial, marketing, o seu aluguel e etc. São itens em que você, lembre-se, também nós falamos sobre isso no episódio anterior. Itens que você paga mesmo que você não venda nada, são necessários para que você possa manter a sua empresa aberta, funcionando. E aí você tem, então, o lucro operacional. Você ainda deve tomar atenção para tirar itens como as despesas financeiras, juros de empréstimos e assim por diante. Aí você vai ter o lucro antes dos impostos. Que impostos são esses? Você pode depois, quando aplicável, tirar o imposto sobre o lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido, quando você tem esse item para retirar, dependendo do seu regime de tributação. E aí você vai ter, então, nessa última linha, o lucro líquido do período. Peter Drucker enfatiza que os objetivos precisam ser definidos em áreas-chave, e uma delas é precisamente a produtividade e a rentabilidade. Ora, ter uma DRE mensal, gerencial, é o jeito prático de enxergar: a minha margem bruta está adequada? As minhas despesas estão sob controle? Quanto realmente sobra lá no fim? Não naquilo que entrou no meu caixa, mas naquilo que é realmente o meu lucro líquido. Para deixar bem simples, para por exemplo, uma PME, eu recomendo uma DRE mensal com poucas linhas, mas muito bem classificadas. O segredo está em você em identificar as entradas e as saídas, classificando por essas linhas. O que é custo, o que é despesa financeira, e você vai monitorando esses indicadores. E, se possível, é interessante também que você tenha uma DRE por cliente ou por projeto, pelo menos usando uma planilha. Um exemplo de uma DRE resumida mensal pode ser assim:
Vamos pensar então numa receita de R$ 200.000, com custos diretos de R$ 120.000. Margem bruta, R$ 80.000, ou seja, 40% do meu faturamento. Aí você vai então identificar as suas despesas fixas. Despesas fixas de R$ 50.000. Há também uma maneira da gente poder tirar isso, que são as despesas variáveis, aquelas que estão diretamente ligadas ao seu faturamento ou aos resultados, como, por exemplo, investimentos de marketing, que você pode trabalhar de forma atrelada ao crescimento do negócio, ou mesmo comissões em que você possa pagar. São despesas não diretas. E aí você pode ter, por exemplo, R$ 10.000 essa despesa. Ou seja, o seu lucro operacional será de R$ 20.000 quando você vai abatendo tudo isso. Com isso, você então entende que você tem uma empresa que naquele mês, naquela demonstração de resultado, deu um lucro operacional de 10%. 20.000 sobre os 200.000 que você faturou lá em cima. Com isso, você já consegue ver se a sua margem bruta está alinhada ao que você planejou lá na gestão de metas e objetivos. E se as suas despesas de estrutura estão engolindo o seu resultado ou não. Vamos agora falar do fluxo de caixa projetado. A decisão de hoje pode ser um problema evitado no seu amanhã. Agora vem um erro clássico. O empresário olha a sua DRE e fala: "Tô dando lucro, mas o caixa está apertado, por que será?" Drucker lembra que as decisões de hoje precisam considerar os resultados de amanhã. O fluxo de caixa projetado é isso, é uma visão das entradas e saídas futuras, de preferência semana a semana, para você não ser pego de surpresa. Um modelo simples de fluxo de caixa projetado de 12 semanas costuma ter nas colunas as semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nas linhas, colocamos então o saldo inicial, quanto temos em caixa no começo daquela semana, depois todas as entradas previstas, ou seja, recebimentos daquela semana, separados por data de pagamento, outros recebimentos, de repente você pode ter empréstimos, você pode ter aportes e assim por diante. E logo abaixo, as saídas previstas, os custos, pagamento de fornecedores, da equipe operacional, seguido pelas despesas fixas, que com certeza entram em semanas diferentes, o aluguel, a sua folha de pagamento, ao custo com softwares, o contador e assim por diante. Não se esqueça de colocar também impostos, parcelas de empréstimo que vão cair naquela semana, e com isso você vai ter o saldo final daquela semana. O saldo final é igual ao saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas. Como sugestão de rotina, eu sugiro que você atualize uma vez por semana e confira o que entrou e o que saiu de fato, e ajuste as próximas semanas. Por exemplo, você tinha programado na semana 1 para fazer um pagamento e ele acabou sendo postergado, você joga para a semana 2. O que isso te dá na prática? Você enxerga em qual semana pode faltar caixa. Você pode antecipar decisões, negociar o prazo com o fornecedor, acelerar cobranças, segurar gastos que não sejam essenciais. Isso te dá uma visão completa do negócio. Michael Gerber fala que o pequeno empresário vive apagando incêndio porque não tem modelo, porque não tem um fluxo de caixa projetado. E o fluxo de caixa projetado é um modelo financeiro básico que te tira do modo incêndio e te coloca no modo de prevenção. Agora vamos falar como distribuir lucro e remunerar sócio.
Tenho certeza que esse é um tema bem sensível aí na sua empresa. Precisamos encarar o tema que às vezes ninguém gosta de falar, mas precisamos encará-lo com transparência. Como o sócio deve tirar dinheiro da empresa? Essa pergunta precisa ser feita. Primeiro, precisamos ter a separação, que tanto Drucker quanto Geber, na prática, defendem em suas abordagens: salário e prolabore. Pelo trabalho que o sócio faz na empresa, seja ele operacional, seja ele gerencial, seja ele comercial, ou seja, o sócio precisa. Tem uma grande reflexão que nós sempre propomos para os empresários fazerem é: se você não estivesse fazendo esse trabalho operacional, esse trabalho gerencial, e tivesse que contratar alguém para sentar aí nessa cadeira, quanto custaria? Esse é um valor de mercado que você deverá trabalhar em cima do seu prolabore. O dinheiro que você pagaria para alguém e está pagando para um sócio para que ele execute. Depois, você precisa separar o que é distribuição de lucro. Olha, um ponto muito importante: só deve ter salário prolabore sócio que trabalha na empresa. Se ele não tem um trabalho na empresa, ele vai entrar através da distribuição, ele vai receber, né, através da distribuição de lucro, o dividendo, pelo capital que ele investiu, pelo risco que ele tem sendo sócio, que ele assumiu ao criar a empresa e manter o negócio. Agora, se você mistura as duas coisas, prolabore e dividendos, acontece o que Michael Gerber acaba descrevendo. Você acha que está ganhando bem, mas na verdade você está comendo o lucro que deveria fortalecer a sua empresa. Princípio prático: defina um prolabore fixo para o sócio que trabalha na operação e na gestão, baseado em, como eu disse, quanto o mercado pagaria para alguém fazer o que você faz, o que aquele sócio faz. E quanto também, veja, a empresa suporta pagar sem ficar no vermelho. Não adianta ter um salário no mercado de R$ 50.000 se a empresa não tem condições de pagar isso. Defina, após isso, uma política de distribuição de lucro. Por exemplo, um percentual do lucro líquido a ser retido para reforçar o caixa e investir. Ou seja, não distribua todo o lucro líquido, porque podem existir emergências, necessidade de investimentos e a empresa precisa estar saudável para isso. O percentual a ser distribuído para os sócios vem apenas após pagar todos os custos e despesas e cumprir as obrigações fiscais e ainda garantir esse colchão mínimo de caixa. Sugestão de um colchão mínimo: pelo menos 2 ou 3 meses de folha de pagamento e custos guardados. Pelo menos. Essa é uma linha muito baixa, pode ser até maior. Lucro líquido médio nos últimos 6 meses de uma empresa, por exemplo. Vamos então a um exemplo. Lucro líquido médio nos últimos 6 meses da empresa de R$ 50.000 por mês. Qual é a política definida entre os sócios? É que 50%, metade desse lucro líquido, fique retido na empresa, exatamente para essas questões que nós falamos. E 50% seja distribuído aos sócios trimestralmente, ou seja, 25% ficam na empresa para reforçar o capital de giro, investir em máquina, investir em marketing, investir em equipe, investir em tecnologias, e 25.000 vão para os sócios, divididos conforme a participação societária. Se um sócio tem uma participação maior do que o outro, isso deve ser considerado. Ah, uma dica importante: distribuição de lucro não deve ser feita todo dia, toda hora. Você precisa criar datas específicas para que a empresa possa se adaptar a isso. Defina datas como períodos trimestrais ou semestrais ou mesmo períodos anuais.
Baseie-se em números consolidados, ou seja, a sua DRE, mas considere o seu fluxo de caixa. Por que o fluxo de caixa é importante nesta decisão? Porque você precisa enxergar o futuro. E se você sacar o dinheiro, distribuir um lucro hoje, ele pode não ser o lucro que vai existir daqui a 3, 10, 5 semanas. Este é um jeito de você proteger a sua empresa. Bom, vamos então aos principais indicadores de custos e resultados que nós vimos nesses 2 episódios. Vamos organizar os principais indicadores financeiros que você precisa acompanhar. Estão ligados a custos. Vamos lá. Margem bruta. Quanto sobra depois que você tem os custos diretos pagos? A fórmula para isso é receita menos custos diretos dividido pela receita total. Isso mostra se a sua precificação está adequada e também a sua eficiência operacional. Margem líquida. Margem líquida é quanto sobra de lucro depois de todos os custos e despesas serem computados. A fórmula para isso é o lucro líquido dividido pela receita. Isso mostra se o seu negócio de fato se paga e gera retorno. Custos fixos dividido pela receita, isso vai dar um percentual. Despesas fixas dividido pela receita. Se isso está muito alto, sua estrutura está muito pesada. E aí você precisa adequar ou ter um maior faturamento ou ajustar as suas despesas. Para que você encontre um ponto de equilíbrio. Você precisará dessas contas para entender quanto você precisa faturar para não ter prejuízo. Simplificando, ponto de equilíbrio é igual às despesas fixas dividido pela margem de contribuição, onde margem de contribuição é receita menos custos variáveis. Estou falando bem devagar para você guardar isso. Margem de contribuição é igual a receita menos custos variáveis diretos e também os custos variáveis. E o prazo médio de recebimento também é importante que você possa colocar na sua análise. O prazo médio de recebimento versus o prazo médio de pagamento. Isso vai afetar o seu fluxo de caixa. Se você recebe em prazos maiores, então eu recebo em 30, 60 e 90. E aí eu pago em prazos menores, eu comprometo o meu fluxo de caixa. Eu recebo em 3 pagamentos, um prazo médio aí de 60 dias, e pago em 45. Ou seja, eu sempre vou ter um desencaixe no meu fluxo de caixa. E aí, esse fluxo de caixa fica apertado e a empresa sofre. Peter Drucker reforça que a empresa precisa pensar sempre em evitar perda de capital. E acompanhar esses indicadores é o jeito prático de não deixar o negócio escorrer pelo ralo. Vamos então fechar o nosso bloco de gestão de custos. Nesses 2 episódios, você viu diferença entre custos e despesas, viu como montar preço com markup e margem, entendeu sobre conceitos de lucro líquido e margem líquida, e uma rotina simples de acompanhamento diário, semanal e mensal. Você aprendeu como montar um DRE gerencial muito enxuto, como usar um fluxo de caixa projetado para não ser pego de surpresa e princípios para distribuir lucro e remunerar sócios de forma saudável. Drucker nos lembra que o lucro é condição para a sobrevivência e para financiar o futuro de uma empresa. E Gerber nos alerta que a empresa sem sistema financeiro claro transforma o dono em refém. Se esses episódios te ajudaram a enxergar o financeiro de uma forma mais simples e prática, se inscreva em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa organizar custos, preços e lucro, mas ainda está no escuro.
Nos vemos nos próximos conteúdos. Vamos conectar esta gestão de custos com a gestão de rotinas, de tarefas, processos e indicadores, para que você possa entender como é possível sair do operacional e assumir de vez o papel de dono que decide com base em números e propósitos. Eu te vejo nos próximos episódios. Um grande abraço.